Eu me chamo Adailton, com H, né? Adailton de Campos Belo. E eu nasci na cidade próxima aqui de Senhora dos Remédios. Talvez seja um dos motivos da escolha da minha profissão de médico, né? Mexendo com remédios, né? Eu acabei morando na roça, numa roça brava, entendeu? E ainda fiz a opção de fazer medicina. Em 1962, 63, entendeu? Surgiram as primeiras ideias com o Dr. Júlio Fagundes Vargas, por isso que tem esse laboratório chamado Laboratório Júlio Vargas em Barbacena. Aqui foi criado pelo Dr. Júlio Fagundes Vargas. E o Dr. Júlio Vargas era, junto com o Dr. Eloy Câmara, não sei se irmão do Dr. José Eugênio, que foi prefeito, e do Dr. Ângelo, que também trabalhou muito em Barbacena, Ângelo Câmara, e o Zé Eugênio do Itacâmara, o Dr. Eloy do Itacâmara, que é pai, inclusive, de uma médica lá em Barbacena, que é viva, a doutora Cátia Bueno Câmara, que é dermatologista, ela faz dermatologia em Barbacena. E naquela época começou a ideia, porque eu sei é o seguinte, ou você tinha que ir, entendeu, para a policlínica, ou você tinha que entrar para a Santa Casa de Misericórdia. Então saiu a ideia de fazer um terceiro hospital. Olha, vamos sair dessa coisa e vamos fazer um hospital. E aí conversamos com vários médicos, alguns toparam, outros não tinham mais condição, outros já eram mais velhos. Resolvemos, conseguimos reunir 12 médicos, entendeu? E fundamos o Hospital de Ibiapaba. Como vamos fazer? Nós não temos dinheiro para comprar. Então, vamos tentar ver se a gente consegue. Aquele terreno era do Urias Barbosa de Castro, que é o Urias Barbosa de Castro, cuja esposa ainda é viva até hoje, né? Ela está com 94 ou 95 anos, se eu não me engano, hoje. A dona Suria Bitar de Castro. A cabeça ainda está funcionando ainda, entendeu? Aí a dona Suria e o coisa, ela era minha cliente. E cliente de outros médicos também, porque naquela época não tinha muita especialidade. Eu mexia com cardiologia, mas, entendeu? Mas o paciente não tinha muita assim, coisa de procurar o cardiologista, procurava o clínico. E a gente era considerado clínico, cardiologista. De vez em quando chegava lá pai com menino para se atender, né? E nós tínhamos um terreno em vista, onde é hoje o Hospital Ibiapaba. Aquilo ali era um lugar alto, era um morrão ali, entendeu? E cheio de mato. Era uma capoeira aquilo ali. Então, nós chegamos perto da Ana Suria, nos aconselhamos lá em Belo Horizonte com um engenheiro que tinha feito um hospital, um médico que conhecia um engenheiro que tinha feito um hospital lá em Belo Horizonte. E nós conhecíamos essa pessoa e chamamos ele em Barbacena e mostramos para ele se aquele terreno dava para fazer um hospital.
E esse engenheiro, junto com esse médico, vieram a Barbacena, olharam o terreno e falaram, olha, vai ter muita dificuldade, vai ficar mais caro e tal, mas dá para fazer um hospital muito bom aqui. Só que vai ficar muito caro. Então, vocês não estão aguentando nem comprar o terreno e tal. Então, alguém nos sugeriu, um deles nos sugeriu que a gente fizesse uma sociedade anônima e vendesse ações. E nós fizemos uma sociedade anônima e começamos a vender ações. Mas tivemos dificuldade e só mesmo com os nossos amigos que a gente começou a vender mais ações. Você imagina você vender ações de um hospital que ninguém sabia, coisa, entendeu? E o cara te pagar e você pegar aquele dinheiro e ir para o hospital. Quer dizer, é muito difícil, né? Mas mesmo assim, nós conseguimimos algumas ações, principalmente alguns da família Lossky, principalmente o Ansano Lossky. Não sei se você conheceu o Sr. Ansano, ouviu falar no Sr. Ansano. Sr. Ansano Lossky, o Fiorelli Lossky, mais o Sr. Ansano, o primeiro disparado o Sr. Ansano. Ele, inclusive, nos emprestou dinheiro, na época, em juro, lá embaixo, entendeu? Para a gente começar e coisa. E eu falei assim, como é que nós vamos começar? Aí alguém deu uma ideia, não sei quem, qual dos médicos, ou se foi o próprio engenheiro, ou esse médico de Belo Horizonte que foi com o engenheiro, que a gente arrumasse um trator, entendeu? Em Juiz de Fora, no Exército, em Juiz de Fora, quem sabe eles emprestariam um trator e a gente começava a tratorar e a gente pagava só o óleo e pagava o operador. E nós fomos uma comitiva, com uns 4 ou 5 médicos, nós fomos a Juiz de Fora e conseguimos uma audiência com o general comandante da região lá. Entendeu? Me foge o primeiro nome dele, me foge. E ele achou aquela ideia, uma ideia nossa assim, achou muito corajosa a nossa ideia, mas achou um negócio bonito e muito corajosa mesmo. E resolveu e nos emprestou o trator. O hospital, a primeira ideia da construção do hospital foi em 1962, 63, nesse período aí. Em 1964, nós já estávamos com uma parte precisando ainda de patrolar, mas uma parte grande já patrolada, inclusive já começando com os primeiros tijolos no hospital. A construção mesmo, assim, para começar, com pouco tempo depois, a gente começar já a internar paciente, começou, entendeu? No dia 29 de fevereiro de 1964. 29 de fevereiro de 1964. Foi no ano bissexto. Mais ou menos na mesma época, 3 anos depois, em 1967, nós começamos a receber os primeiros pacientes. Nós tínhamos 13 leitos, entendeu? Mas os leitos ainda não estavam funcionando, sabe? Então a gente transformou aquele local de ambulatórios e aqueles locais lá que as enfermarias assim, de apresentação melhor, nós transformamos aquilo em consultório, entendeu? E os 12 médicos mudaram os seus consultórios para o hospital nessa condição.
Ibiapaba acontece o seguinte, todo hospital naquela época, né, e não é só em Barbacena, mas todos os hospitais, e até hoje, e não há mal nenhum nisso, mas eu chamava Hospital Santo Antônio, Casa de Saúde São José, que tinha em Barbacena, depois ela foi fechada, da família Paulucci, tem o doutor Rui Paulucci, que é vivo até hoje, ou chama Santa Casa de Misericórdia de Barbacena, né? Tem a Policlínica Nossa Senhora da Piedade, que é a maternidade, todo mundo chama maternidade, e tem a Santa Casa que tem um nome também, acho que é Santo Antônio, se não me engano. Isso eu não tenho certeza. Entendeu? Então o pessoal falou assim, nós temos que... O Júlio Fagundes falou assim, nós temos que mudar o nome do hospital, nós não podemos botar um nome assim. Como o lugar lá é um lugar alto e cheio de mato, e o Júlio era casado com uma senhora, entendeu? Cuja família, entendeu? Era do norte do país, ela morava no estado de Tocantins. Você imagina, em 1963, ele arrumava uma pessoa para casar no estado de Tocantins. Palmas nem existia. Palmas estava começando, Palmas. Entendeu? E nós fomos lá na época visitar os parentes dele, e lá uma pessoa falou, por que vocês não põem Ibiapaba? Aquela serra ali, ó, ela chama Serra do Ibiapaba, é um lugar alto, um lugar cheio de matos. Por que vocês não põem no Hospital Serra do Ibiapaba? Aí o Júlio falou, Ibiapaba. E nós chegamos e pusemos o Hospital Ibiapaba por causa desse fato. Mas nós fomos, inclusive, no Fusca. Vocês foram de Fusca para Tocantins? De Fusca. A Tocantins, naquela época, estrada de terra, demoramos 4 dias para chegar, entendeu? Fomos a Porto Nacional. E depois voltamos e começamos a trabalhar. Lá em Porto Nacional, eles nos sugeriram que a gente devia, uma pessoa era médica lá, da família dele, lá da mulher dele, e sugeriram que a gente devia começar o hospital já com um corpo de enfermagem mais preparado e tal, e nós não tínhamos esse corpo de enfermagem, entendeu? Então, eles nos deram um endereço de umas irmãs que moravam no Rio Grande do Sul, pertinho de Porto Alegre. E nós fomos a Porto Alegre, procuramos essas irmãs e conseguimos trazer essas irmãs para Barbacena. Sempre ia, no máximo, 4 pessoas, num Fusca, 4 pessoas. Entendeu? E sempre caía para mim e para o Júlio, para mim e para o Júlio. Entendeu? Embora os outros continuavam vendendo ações e fazendo propaganda do hospital, todos eles seguraram a bandeira, entendeu? O doutor Maurício José da Silva, o doutor Gutenberg Fonseca, não sei se você já ouviu falar, doutor Guti, doutor João Fonseca, cuja esposa ainda é viva até hoje, a Eliane Fonseca. E nós fomos lá e trouxemos 5 irmãs, depois elas vieram, né? Elas vieram de ônibus, vieram, né? Na época. E elas foram hospedadas lá num local, lá no hospital que nós ajeitamos ali, entendeu? E durante 6 meses, entendeu? A minha esposa, eu tinha uma rural semi-nova, a minha esposa pegava a rural minha, semi-nova, entendeu? E trazia o almoço para as irmãs de manhã no hospital. E a Edmê do Júlio trazia o lanche das 5 horas, 5 e meia da tarde para elas. Isso durante mais ou menos uns 2 anos seguidos.
começaram a aparecer algumas enfermeiras que já tinham experiência dos outros hospitais e que estavam desempregadas e foram lá para as irmãs. Então, isso aí não custou muito a gente conseguir montar uma equipe de enfermagem para um pequeno atendimento inicial de poucos pacientes. Até que começamos a internar. Quando começou a internar, aí começaram a chegar outros médicos que não são fundadores, mas que deram uma força muito grande. O doutor Pedro Martins Teixeira, o primeiro que chegou antes foi o doutor Geraldo de Filippo, doutor Antônio Carlos Russo, doutor Geraldo de Filippo, doutor Pedro Martins Teixeira, doutor Antônio Costa Pinto, alguns médicos da aeronáutica, tipo que tem aeronáutica lá, alguns médicos da aeronáutica começaram a trabalhar lá também, né? E assim o hospital começou a... Não, a inauguração do hospital foi sensacional, entendeu? Não tinha só os médicos, não tinha muito mais médicos e muito mais gente de fora, entendeu? Alguns prefeitos que foram convidados, foram. Aí foi um negócio festivo da chuchu, né? Teve inclusive uma discreta cervejinha, uma coisa assim, né? Mas teve missa antes também. Quem celebrou a missa foi o Dom Oscar de Oliveira. Foi arcebispo de Mariana durante muitos anos, muito antes do Dom Luciano. Dom Oscar de Oliveira, que era muito amigo da gente. Não, eu me sinto muito feliz e muito realizado, entendeu? Porque a minha grande companheira, minha esposa, me deu muita força, entendeu? Nas horas de aflição, na hora de coisa, ela estava junto comigo. Não, vamos para frente. Elas começaram. Quando as irmãs vieram, elas fizeram as primeiras cortinas e os primeiros lençóis com virol e tudo, dos primeiros 15 leitos do hospital. Elas é que fizeram na sua casa com máquina de costura. Então precisa a gente contar essa história, né? E a gente contou essa história para algumas diretorias, né? Essa diretoria atual, inclusive agora, tirou os retratos lá debaixo daquela entrada do hospital, porque a pessoa entrava na porta do hospital e logo entrava no corredor, então não via com nitidez as pessoas que fundaram, né? Então eles tiraram lá, puseram num local próprio lá agora, acima daquele restaurante que tem ali. Então naquela virada que tem ali agora estão os nossos retratos lá, entendeu? Isso eu brincava muito assim, ó, eu sou o único que estou pendurado vivo aí. Isso há 20 anos eu já vinha brincando, né? Morria um, você, será se vai ser eu o próximo? Então, isso aí a coisa vinha assim. E estou aí, estou lá, entendeu? Mas isso tudo, entendeu? É de uma riqueza, assim, vamos dizer, imensurável. Eu tive momentos na minha vida que eu falei, eu vou parar, eu não aguento de tanto serviço, de tanto trabalho, tanta chateação, tanta coisa, né? Mas tinha uma coisa dentro de mim e a minha esposa, eu falei, não, depois do sacrifício tudo, vocês vão entregar o negócio assim. Também não, vamos, entendeu? E eu não tenho um tostão das ações do Hospital de Apavos.